Assim como muita gente está me pedindo, eu vou ensinar um tutorial básico de como instalar uma carteira de Bitcoin, como salvar a seed, como receber Bitcoin e como usar a seed para recuperar a carteira caso eu troque de celular, caso perca, para entender o funcionamento básico dela. Primeiro de tudo, a gente precisa acessar a Play Store ou pode ser a Apple Store, caso seja para iPhone. Pesquisar pela carteira, uma mais básica, mais simples de entender, pelo menos para o começo, não é uma que eu indico, mas é uma carteira simplesmente para aprender o tutorial. Tem diversas carteiras para Bitcoin, para muitas moedas diferentes. Mas vamos começar pela mais simples, a Trust Wallet. Basicamente é só instalar ela. Pronto, depois de instalar ela, a gente simplesmente abre. Ela vai ter algumas informações. E quando a gente for criar uma carteira, a gente vai ter que concordar com os termos e depois fazer isso aqui, ó. Na próxima etapa, você verá 12 palavras que permitem recuperar a carteira. Para a gente poder avançar, a gente tem que marcar essa caixinha que diz: entendo que, se eu perder minhas palavras de recuperação, não poderei acessar minha carteira. Essas palavras aqui a gente tem que anotar em papel. Pode ser anotada também em, em diversos lugares, mas o mais recomendado é anotar em papel à mão. Já vou mostrar o porquê. Essas frases aqui têm que ser anotadas à mão em papel. E elas têm que ser exatamente. É como se fosse a senha do Instagram, a senha do Facebook. Uma vez que tu perdeu isso aqui, tu nunca mais vai conseguir recuperar teus fundos. Então, deixa eu anotar aqui e mostrar como é que eu vou fazer. Um ponto que tem que ser lembrado é que as palavras têm que ser anotadas em ordem. O número que está na frente delas não é necessário anotar. Eu vou anotar elas aqui em papel e vou mostrar como é que eu anotei. Aí, bom, anotei as palavras exatamente como elas estão na tela do aplicativo. E agora a gente vai continuar. No meu caso, eu não tenho problema em exibir essas palavras. Só que ninguém, depois que você anotar essas palavras, pode ver. Porque seria como se a pessoa tivesse a senha do teu banco, por exemplo. Então, eu estou exibindo isso aqui como um tutorial, como diz ali embaixo. Nunca compartilhe a frase de segurança com ninguém, guarde-a com segurança. Agora, ele está pedindo para a gente colocar em ordem todas as palavras da mesma forma que foi anotada no papel. Então, vamos colocar tudo em ordem. Vamos botar em ordem como ela foi feita. A primeira foi Lizard, depois Remove, Draw, Isley, Nice, Prison, Cliente, Coyote, Limb, Remind, Blast e Kind. Como está em ordem correta, a gente consegue avançar. Basicamente é isso. A carteira foi criada com sucesso. E agora? Como é que eu vou receber Bitcoin? Isso aqui pode habilitar depois. Para a gente receber Bitcoin, é bem simples. Basta clicar na carteira de Bitcoin e clicar em receber. Aqui diz a quantidade se a gente quiser definir um montante ou copiar, que é só para copiar o endereço da carteira. Também dá para usar o QR. Para receber Bitcoin é bem simples. Basta passar esse código que começa com BC1 e termina com CDU, no caso nessa carteira é esse endereço, para a pessoa que a gente vai receber. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou enviar o endereço para mim. Estou utilizando o celular da minha esposa, vou enviar o endereço para mim e vou enviar Bitcoin da minha carteira para essa carteira nova que eu acabei de criar. Quem for tentar resgatar a seed vai ver o saldo ali bem pequenininho, mas eu vou fazer só para teste. Agora continuando. Para enviar Bitcoin, eu vou enviar de uma carteira que eu tenho no meu próprio celular.
utilizando o endereço que eu recebi. Aqui eu vou selecionar na própria Trust Wallet. No meu caso, eu tenho uma autenticação por biometria da senha. Eu vou enviar 0.0001 Bitcoin. E antes de enviar, em geral, a gente deve definir uma taxa de rede que a gente vai pagar para poder validar a transação. A taxa deve ser selecionada aqui, ó, nessa engrenagem. Como a rede do Bitcoin nesse momento está bem barata para ser enviada, eu vou escolher o tamanho mínimo de taxa possível, que é um Satoshi. Essas taxas podem ser vistas também em alguns sites que estimam taxas, por exemplo, esse bitcoinfee.live, ele diz uma estimativa. Se a gente for enviar a taxa para chegar ao Bitcoin em 30 minutos, ela custaria 3 satoshis por byte. Mas como a gente não está com muita pressa e eu tenho bastante certeza que a rede está rápida, eu vou estar utilizando 1 satoshi por byte, que é uma das menores taxas de Bitcoin. Então eu vou deixar salvo aqui 1 satoshi e vou enviar. Pronto. Basicamente é isso. Fiz o envio de 0.001 Bitcoin, 0 mais 0,1 Bitcoin, e vou esperar a rede confirmar. Agora, na carteira que está recebendo os Bitcoins, a gente só vai esperar ela sincronizar com a rede para ver o saldo quando chegar nela. De momento, ela não mostra nada, porque a transação ainda não foi incluída e ela não foi confirmada na rede. Para a gente ver a transação que está para chegar, a gente pode simplesmente copiar o endereço. Com o endereço copiado, a gente pode ir num buscador ou num explorer de Bitcoin. O que eu recomendo geralmente é o Mempool. Ele é graficamente mais simples de ser usado. E com o endereço copiado, a gente simplesmente cola ele e busca pelo endereço. A gente vai ver que a transação está chegando. E se a gente clicar onde diz aqui, ó, em um minuto atrás, nesse linkzinho, a gente consegue ver exatamente onde ela está na blockchain. A gente consegue saber as informações dela, em quanto tempo ela foi enviada pela última vez, o tempo esperado, esse ETA é Estimated Time Arrived, no caso seria o tempo esperado de confirmação desse bloco. Para a gente ver todos esses blocos, a gente muda o sistema para computador no celular e a gente consegue visualmente ver onde está a transação. Ela está esperando ser validada na rede. Geralmente essa transação, hoje, como é um dia que a rede está bem levinha, não tem muita gente utilizando, ela está, de certa forma, mais estável, é uma transação que confirma com menor tempo. A gente só vai esperar ela confirmar. Ela vai confirmar quando esse balãozinho aqui, onde está escrito sem confirmar, tiver escrito confirmado. Com uma confirmação a gente já considera confirmada. Aí depois que a transação é confirmada, a gente pode ver agora, teve uma confirmação, já dá até para voltar para o modo de celular normal. Depois que ela teve uma validação, a gente volta para a carteira, e onde diz as transações aparecerão aqui, ela só vai esperar sincronizar, e aparece os fundos ali. Essa mesma quantidade que eu enviei, aparece aqui. Agora vamos supor que eu perdi a carteira, que o celular foi roubado, que eu perdi o celular. A gente vai voltar para a Store e vai baixar a carteira de novo. A mesma carteira que a gente fez anteriormente. Vamos instalar ela. Depois de instalada a carteira, a gente vai abrir a carteira novamente. Só que como a gente já tem essas palavras anotadas, a gente simplesmente vai em eu já tenho uma carteira. Vamos concordar de novo com os termos. E agora a gente vai importar a carteira. Essas palavras que a gente copiou são para a carteira multimoeda.
A gente vai pegar essas frases que estão aqui. Detalhe, tá? As frases, elas não podem ser digitadas com a primeira letra maiúscula. Elas têm que ser sempre com a primeira letra minúscula. Então, sempre que for possível, lembrar disso é bom, porque senão vai dar erro. E todas as palavras têm que ser copiadas em ordem. Remove. Vamos rapidão. Draw. Eu vou até pausar o vídeo. Depois de todas as palavras copiadas do papel para a tela do aplicativo, a gente vai importar. Depois de importado, a gente consegue ver todos os fundos de volta. Lembra aquela quantidade de Bitcoin? Mesmo com a carteira sendo perdida, o Bitcoin está dentro dessas palavras aqui. A gente chama essas palavras de seed. Se a gente perder essa seed, a gente não consegue acessar esses fundos. Então, a senha da carteira, por assim dizer, seriam essas palavras. Por mais que o celular seja roubado, por mais que alguém consiga levar o celular e fazer qualquer coisa, sem essas palavras a pessoa não consegue tirar teus fundos da carteira. Outra coisa, a carteira no momento não tem nenhuma proteção, então qualquer pessoa consegue abrir a carteira, visualizar o saldo e enviar. Vamos supor que ela tivesse um outro endereço, ela conseguiria enviar para qualquer outra pessoa. Para a gente evitar isso, a gente vai em configurações, segurança e senha. E ali a gente vai adicionar um PIN. Depois a gente fecha a carteira. E quando a gente for voltar para a carteira, vai ser exigido um PIN. Também dá para utilizar digital, só nesse caso eu não vou ativar porque eu estou utilizando o celular da minha esposa. E pronto. Sempre que a gente for utilizar a carteira, ela vai pedir esse PIN para a gente poder acessar, transacionar, negociar, enviar, receber. Bem simples, né?